Olá, gente, bom dia. Dando sequência, então, às nossas aulas, nas nossas reuniões científicas do departamento. Hoje nós temos o prazer de termos aqui para nos ensinar sobre a evolução da cirurgia mamária, da neoplasia mamária, o professor Hélio Carrara, nosso amigo aqui do departamento, faz parte do grupo de oncologia tóxico-ginecológica. Então, ele vai fazer para nós essa avaliação histórica e para que a gente possa entender onde é que nós estamos, de onde viemos, nós estamos e, eventualmente, para onde podemos ir. Caminhar. Muito obrigado antecipadamente, agradecemos em nome do departamento. Obrigado, Geraldo. Bom dia a todos. Como o Geraldo disse, eu vou contar um pouco de história, vamos assim dizer. Sempre a última, né? E como eu estava dizendo, contar um pouco de história a respeito da evolução da cirurgia no tratamento do câncer de mama. E acho que a gente pode dizer que poucas especialidades sofreram tantas alterações quanto essa modalidade terapêutica no tratamento dessa doença, que já encontramos relatos desde a pré-história. Desde 8 milhões de anos já tem em achados de fósseis de dinossauros. Opa, está meio alto, né? Reverberando um pouco aqui. Já lesões que os arqueólogos consideravam como sendo de câncer. Então, o câncer de mama, a história começa não em milhões de anos, mas em milhares. As múmias egípcias, as múmias etruscas, aqui na América, no Peru, encontraram múmias com resquícios de terem sofrido o câncer de mama. E nós vamos ver que na evolução, e como eu disse, eu ia contar a história, nós vamos mostrando para vocês algumas pessoas cujos nomes nós tivemos oportunidade de conhecer ou de termos alguma referência desde a nossa faculdade. Aqui está projetada uma imagem que é de Santa Águeda ou Santa Ágata, que é considerada a patronese da especialidade de mastologia, porque ela teve seus seios amputados por não se submeter aos desígnios do rei em cujo reino ela vivia, na Itália e assim por diante. Então essa é uma história bíblica e foi muito bem retratada por inúmeros pintores. Ok? Então o título é Evolução da Cirurgia, e do grego a tradução keir e ergon, que são trabalhos, ou que seja, trabalhos com a mão, que é o artesão, né? Quem trabalha com a mão normalmente é um artesão. E é interessante que alguns cirurgiões, como por exemplo o Ivo Pitangui, que foi talvez o maior expoente da cirurgia plástica mundial do Brasil, incontestavelmente, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele, onde ele falava que ele nada mais era do que um artesão, porque ele trabalhava com as mãos. Do latim, quirurgia ou quirudia, tratamento da doença, injúria através do corte, de operação manual, instrumental, com a remoção pelo corte do tecido doente. Tá ok? E aqui não tem como não fazer a referência a Hipócrates. Essa foto é da nossa entrada aqui do hospital, da estátua que foi doada pelo pessoal da ilha de Kos, lá da Grécia, de onde os relatos de Hipócrates falam. E ele já falava, aquelas que o fogo não cura, então tratava-se pela medicina ou pela faca. E aquilo que a faca não curava, falar faca é meio agressivo, né? Aquelas que a faca não curava, deviam ser, a faca ou o fogo não curavam, deviam ser consideradas incuráveis. E ele tinha uma teoria que permaneceu
por séculos, que foi a teoria dos humores, que tinham 4 humores os quais regiam a saúde, que era o sangue, o pus, flegma, que ele dizia, a bile amarela e a bile negra. E ele dizia que da bile amarela normalmente eram doenças curáveis, fáceis de serem resolvidas, e a da bile negra normalmente eram as doenças crônicas que muitas vezes não tinham cura, ok? E ele falava que, isso é interessante da gente ler, que as mulheres, ao pararem de menstruar, provavelmente pela menopausa, passavam a concentrar essa bile negra que não saía no sangue menstrual e que certamente iria se transformar num câncer de mama, já fazendo uma relação com a doença na pós-menopausa, que é aonde a gente sabe a faixa etária que mais acomete, ou que as mulheres mais apresentam essa doença. E aí nós temos vários outros nomes, todos com algum relato sobre o câncer de mama, alguns mostrando já uma descrição que muito mais tarde acabaram sendo incorporadas, como, por exemplo, Vesalius, que ele se opunha a Galeno, que era um discípulo do Hipócrates, apregoava também a bile negra como a causa dos maiores males, e ele fez o Der Corpore Humana, Human Corpore, exatamente, que é o primeiro tratado considerado real de anatomia. E aí começou a se ter um pouco mais de aspecto científico, saindo do empiricismo, da forma muito empírica que essas doenças todas eram tratadas apenas a minha experiência e os relatos e assim por diante. Tá ok? A partir da Revolução Francesa, que determina o final do período considerado Renascença, onde muitas mudanças aconteceram, vários outros médicos, aqui no começo dos anos 1800 até 1900, foram desenvolvendo diferentes teorias e mostrando práticas que acabaram sendo incorporadas e que, associado a eventos que vieram surgindo de uma forma mais científica, acabaram fazendo com que a evolução cirúrgica se procedesse. Tá ok? Algumas atitudes tomadas, como por exemplo, esse cirurgião americano, ele já preconizava a retirada da mama e dos gânglios axilares, todos eles removidos em bloco, isso em 1840 e pouco. Então, mostrando que, e assim eu acho que é na vida mesmo também, né? Alguns fatos apenas trocam de roupagem. Eles já estiveram presentes sobre uma determinada apresentação, mas que posteriormente são melhorados e eles voltam à tona novamente. E nós vamos ver que algum tempo depois, Halsted, que foi talvez o pai do procedimento cirúrgico que perdurou por 100 anos como tratamento principal do câncer de mama, apregoava a mesma coisa. Tá ok? Interessante que Lister, que a gente já ouviu falar dos bancos da escola, foi o primeiro que se preocupou com a antisepsia. E ele desenvolveu um spray de ácido carbólico que era jogado constantemente durante o procedimento cirúrgico e sempre com adversários. Tem alguns relatos bem interessantes que mostram que aqueles que não aceitavam essa teoria, principalmente os americanos, porque ele era europeu,
diziam que é inconcebível uma mulher que está sofrendo uma exsanguinação, praticamente, vamos assim dizer, porque até então os vasos eram mais comprimidos do que suturados ou cauterizados. Eram cauterizados lá na pré-história com ferro em brasa, como o próprio Hipócrates falou. Que a mulher que estava numa condição vulnerável sofresse ainda um congelamento, que era o spray, que era mais frio, durante o processo de cirurgia. E sempre que uma nova teoria é colocada em evidência, tem aqueles que embarcam nela de automático, vamos assim dizer, e tem aqueles que as contestam veementemente, né? Anestesia foi um outro ponto importante. Esse Wells era um americano dentista que usava o óxido nitroso para tratar dentes e conseguia sucesso. E posteriormente foi também usado na medicina e na sequência foi feita a primeira anestesia, se eu não me engano, em 1870 e poucos, com o éter sulfúrico no hospital de Boston, Memorial Hospital, se eu não me engano, de Boston, ok? Então, todos esses fatores fizeram com que houvesse uma ordenação mais científica e, em 1894, esse sujeito, que é o William Halsted, em Baltimore, no Johns Hopkins Hospital, publicou o primeiro trabalho dele mostrando como ele tratava o câncer de mama. E ele propunha uma cirurgia ampliada com ampla remoção da pele, da mama e da axila em um só bloco, como nós já vimos que no passado outros, de forma empírica ainda, já preconizavam. Mas ele deu um ordenamento. Ele era extremamente inteligente, tem várias invenções em seu nome, inclusive a luva de látex, foi ele que desenvolveu, porque aí vai uma curiosidade, a noiva dele, que era instrumentadora, ela era alérgica ao ácido carbólico, que era usado como antisséptico. E ele pediu ao, se eu não me engano, Goodyear, que desenvolvesse, já havia sido descoberta a vulcanização, a luva de borracha para que pudesse ela não ter a alergia que ela apresentava em decorrência do ácido carbônico. E um dos seus auxiliares falou, bom, se ela usa, por que nós todos não usamos, visto que pode ser esterilizada? E aí foi incorporada também, e até hoje é uma prática que existe, tá, ok? Mas ele publicou o artigo dele mostrando, aqui não dá para ler muito bem, em 50 casos operados, completamente o método tem sido capaz de curar a doença local. E a grande preocupação era com a recorrência local da doença. Por isso ele preconizava, e praticamente, como não existia um padrão de estadiamento dizendo, olha, essas nós podemos operar que não tem preocupação, essas não vale a pena operar, porque a doença localmente é muito avançada, ele começou a fazer essa remoção de grande área da mama e com isso ele conseguiu sucesso. Vejam vocês o período dos diferentes trabalhos, ok? E as taxas de recorrência local que apresentava. Ele mostrou que no trabalho dele, ele só tinha 6, nessas 50 pacientes que ele operou, 6% de recorrência. Isso no intervalo de 2 anos de evolução. Então, perdão, de 5 anos, que ele começou a operar isso em 1889. Essa casuística dele vai de 89 a 84, a 94, tá, ok? Então, isso daqui, para a ocasião, era um feito extraordinário, quando a gente compara com
as outras taxas que os outros cirurgiões alcançavam. E aí ele trouxe um padrão, como é que nós podemos dizer, mais científico, de acompanhamento, porque até então as pacientes, na maior parte das vezes, eram operadas e não se tinha alguma avaliação da sequência da vida dessas mulheres e assim por diante. Ok? Uma semana depois que ele publicou esse artigo, Willie Meyer fez uma conferência em Nova York falando praticamente a mesma coisa que ele falava. Então ele atrasou uma semana. Ele em Baltimore, o Halsted, e o Meyer uma semana depois em Nova York, sem que um tivesse conhecimento do outro, disseram praticamente a mesma coisa. Então, muitas vezes a cirurgia de Halsted é chamada de Halsted-Meyer por conta da semelhança e do tempo em que ambos fizeram. Na Europa, esse Handley, 2 ou 3 anos depois, publicou basicamente a mesma coisa também. Tá, ok? E assim foi que, durante praticamente 100 anos, ou pelo menos até a metade dos anos 1900, a cirurgia padrão para o câncer de mama era cirurgia de Halsted. E quando eu cheguei para fazer a residência, o professor que nós tínhamos, que era o chefe do setor, praticamente não aceitava outra cirurgia que não fosse a cirurgia de Halsted. Em torno de 1938, 1940 até 1950, algumas modificações começaram a ser mostradas, talvez insatisfeitos com a radicalidade que essa cirurgia de Halsted dizia. Nós já vamos ver o que ela propõe, tá, ok? E começaram a haver algumas mudanças. E nisso, como a cirurgia era radical, tem sempre aqueles que ainda falavam, não, definitivamente a cirurgia de Halsted não é radical o suficiente. E propunham até uma radicalidade maior, como o Urban, que propunha abrir o tórax da paciente para fazer não só o tratamento da mama, mas também dos linfáticos mediastinais, da mamária interna e assim por diante. E teve um brasileiro, Antônio Prudente, que em Paris tirava a mama, a axila e o braço da paciente também. Era cirurgia interescápulo-humeral, evidentemente que naqueles casos onde a axila estava francamente comprometida. Sem resultado, sem sucesso, em pouco tempo isso deixou de ser considerado, e tem até uma frase muito boa de um cirurgião americano que era militante de uma corrente francamente contrária a esse radicalismo, que dizia que a única coisa que consegue parar esses cirurgiões muito agressivos é a capacidade de sobrevivência do paciente. E ele ainda usou um termo muito interessante, que é a humanectomia. Ele desfigurava a pessoa na tentativa de fazer um tratamento do câncer de mama. Tá, ok? No começo do século XX, já começaram os estudos com a radioterapia, mostrando que podia ser usado, e também sempre com pessoas embarcando na onda e outras sendo frontalmente contrárias. A quimioterapia, depois da guerra, com o uso do gás mostarda, ele começou a ser estudado e começou a se provar efetivo no tratamento de algumas doenças também, e uma tendência a uma menor agressividade. Hagensen, que é outro marco da cirurgia mamária também, mostrou em Nova York que a cirurgia de Halsted devia ser feita, e ele teve um avanço muito grande, que ele propôs a primeira classificação ou da doença, dizendo que esse tipo de doença pode ser operada, esse tipo não deve ser operada. Tudo isso no sentido de se fazer a fuga da cirurgia ou da recorrência local, que era o que mais preocupava na ocasião. Pouco tempo depois, em 1958,
esse Pierre Denoix aqui propôs o estadiamento TNM à Organização Mundial de Saúde, que é o estadiamento usado até hoje. E esse foi proposto em 1944 e 1958, após eles padronizarem todos os tumores, foi feita a primeira publicação, 1958. Tá ok? 1948, Patey, dentro dessa linha de cirurgias menos agressivas, propôs a mastectomia radical modificada, onde ele não tirava o peitoral maior, tirava a mama, peitoral menor e axila, ok? E logo depois, em 1956, Madden propôs a não retirada do peitoral menor também, dentro de uma tendência de menos agressividade, menos radicalidade. 1965, esse cirurgião de Atlanta, nos Estados Unidos, já propunha só mastectomia sem envolvimento axilar. Nós vamos ver que atualmente nós estamos nesse estágio. Como eu disse, uma coisa vai, depois muda de roupa, apresenta-se novamente e assim por diante. Tá ok? E, junto com o trabalho de uma radioterapeuta, que é a doutora Vera Peters, eles propuseram apenas a mastectomia e a radioterapia. E isso fez com que ocorressem alguns casos de doença muito pequena, só a tumorectomia, que foi um marco importante no tratamento da cirurgia do câncer de mama, também com uma roupagem travestida e cercado de um aparato científico que pode ser atacável de algumas formas, mas definitivamente foi o que mudou a ideia do tratamento cirúrgico, proposta por Veronese em 1981. Então, lá, 20 anos antes, já havia a proposta da retirada apenas do tumor da mama. Ok? Aqui, só para a gente ver, esse é do trabalho do Hauser, aquele primeiro que ele publicou em 1894, o desenho mostrando a retirada que ele fazia. E vejam vocês aonde começa essa incisão. Vejam vocês uma paciente operada aqui, aonde que era feita a incisão também. Uma mutilação, aqui no caso, uma mastectomia bilateral, ok? Da suprarradicalidade que eu falei com vocês, com a abertura do tórax da paciente também para dissecção. Para essas pacientes funcionou. O preço emocional que elas pagaram por viver dessa forma, nós nunca vamos saber. Mas, de qualquer forma, eram sobreviventes. Essas duas pacientes eu tive a oportunidade de acompanhar no ambulatório e fui eu que fotografei essas duas pacientes. Quer dizer, eu não, era aquele senhor aqui que dá foto, como é que ele chama? Seu Emílio, exatamente, que foi lá e a gente levava as pacientes lá embaixo e assim por diante. Tá ok? Aqui a cirurgia de Patey, onde foi preservado o peitoral, a gente consegue ver muito bem a borda do peitoral, que a gente não vê nessas outras cirurgias, com a retirada da mama, sem dúvida nenhuma, uma melhora importante, mas ainda uma mutilação. E assim foi o tratamento por muito tempo. No final do século XIX, no final do século XX, já começam algumas modificações mais importantes ainda. Muita morbidade, passou-se a conhecer melhor a biologia de como o tumor crescia, como ele disseminava, cirurgias cada vez menos agressivas e o início dos estudos controlados randomizados, e que foram também alvo de muito debate. Teve um autor que considerou as pacientes que entravam nesses estudos como se estivessem fazendo roleta russa. Quer dizer, aquela que era determinada para seguir o braço do protocolo estabelecido sobrevivia. A que ia para o braço experimental é como se a espoleta estourasse e assim por diante. Então, vai e vem, isso daí sempre acontece mesmo. E dois estudos fundamentais fizeram com que a mudança e o sentido, o entendimento da cirurgia ocorresse de uma forma definitiva, que é o estudo B04 do National Breast Cancer, National Surgical Adjuvant Breast Cancer dos Estados Unidos,
e o estudo de Milão, lá do Veronese, que eu acho que foi o estudo que definiu, esses dois estudos definiram a conduta. O que o B04 fez? Randomizou dois grupos, um com nódulo negativo clinicamente, o outro com nódulo positivo, e subdividiu, bem balanceado entre todos esses braços, uma com mastectomia radical, mastectomia mais radiação e mastectomia apenas. E quem tinha o nódulo positivo, mastectomia radical, que era de Halsted, e mastectomia mais a radiação, mastectomia simples mais a radiação. E nós vamos ver, 5 anos depois, 48 meses, que o que diferenciava a sobrevida dessas pacientes não era a agressividade cirúrgica, mas a presença ou a ausência de gânglios, aqui com o gânglio positivo e aqui o braço sem gânglios positivos, o gânglio negativo. E ele mostrou com isso que a cirurgia menos agressiva, seguida da radioterapia, podia trazer sobrevida. E o Instituto de Milão, através do Umberto Veronese, publicou em 1981 a cirurgia onde ele randomizou 701 pacientes, 349 seguindo a cirurgia de Halsted, que era o tratamento padrão, e 352 seguindo um tratamento que ele havia determinado, que já era repetição de outros estudos e assim por diante, que era a quartectomia, ou seja, o quadrante onde o tumor está, a axila seguida de radioterapia. Também um estudo bem balanceado e pareado quanto à idade, quanto ao estadio, tamanho do tumor, de forma bem acadêmica mesmo. E aqui era o procedimento que ele fazia, ele tirava o quadrante onde estava o tumor e, através de uma incisão separada, quando possível, ele fazia o esvaziamento axilar. E mostrou, depois de 7 anos, que praticamente não tinha diferença na sobrevida. Então, mostrando uma sobrevida igual, com uma tendência a ser melhor nas pacientes que eram submetidas apenas à cirurgia conservadora, talvez pelo aspecto emocional envolvido e assim por diante. Então, Na sequência, o NSABP propôs esse outro estudo também, que tinha como objetivos a efetividade da segmentectomia, que era a cirurgia que o Veronese havia proposto, a diminuição, se a radioterapia diminuía a recorrência na mama operada, se a cirurgia conservadora aumentava o risco de metástases à distância e se a multicentricidade tinha alguma importância clínica. Ele fez esse estudo com cirurgia mais o esvaziamento axilar, a tumorectomia ou a segmentectomia mais a axila, ou a tumorectomia com a axila e a radioterapia. E ele mostrou que, exceto para o intervalo livre da doença, onde as mulheres que tinham a segmentectomia mais radioterapia tinham uma curva um pouco melhor em relação àquelas que faziam a cirurgia total, a mastectomia. Nos outros, é um estudo de não inferioridade, ele não alcançou nenhuma significância, tá ok? Mostrando mais uma vez, e aí sendo uma pá de cal nas cirurgias radicais no tratamento do câncer de mama. Porém, ele mostrou ainda, foi publicado algum tempo depois, 25 anos do B04 e 20 anos do trabalho do Veronese, mostrou uma sobrevida igual nas duas curvas, realçando que o que fazia diferença era gânglio positivos ou negativos. E a gente olha essa curva e fala, caramba, apenas 30%, 25% das pacientes sobreviviam. Mas aqui considerando como todas as causas de morte. Lembrando que no estudo inicial essas mulheres tinham como idade média 60 anos. Se a gente for pensar 25 anos depois, outras causas estão envolvidas. E todas as causas, aqui ele considerou mulher viva, não importando a causa do óbito. Tá, ok? A mesma coisa no estudo de Milão, onde ele traçou o que seria esperado de óbito para as pacientes apenas pelo câncer de mama. E a curva que ele encontrou foi um pouco menor, levando em consideração
todas as causas de óbito dessas pacientes. E mostrando, mais uma vez, que a extensão da cirurgia, em casos bem controlados, não implicava em maior ou menor sobrevida. Tá, ok? Aqui, nossos casos, a primeira quadrantectomia que eu fiz, se é que eu posso chamar isso aqui de quadrantectomia, está mais para uma hemimastectomia, porque essa senhora era mãe de um residente da medicina social, e vejam o medo que a gente tinha, o tamanho da incisão e assim por diante. A segunda que eu fiz, a mesma coisa, essa paciente tinha um tumor de 3 centímetros nessa região, a extensão da cirurgia, da incisão e assim por diante. Tá, ok? Algum tempo depois, do Instituto Nacional do Câncer, lá de Milão, do Instituto Europeu de Câncer de Milão, o Veronese, que havia proposto a quadrantectomia, ele falou, não, ainda estou tirando muita mama para tumores pequenos, vou tirar menos. E ele propôs a tumorectomia mais o esvaziamento axilar. E aqui ele fez um estudo comparando, depois de 10 anos, a quadrantectomia com a tumorectomia para tumores menores do que 2 centímetros. E ele mostra aqui as curvas também de todas as causas de mortalidade, sem nenhum tipo de estatística significante quando ele comparou esses dois grupos, mostrando mais uma vez que em casos selecionados os tratamentos agressivos não encontram justificativa. Tá, ok? Aqui os nossos casos, uma paciente que nós operamos, já seguindo a onda também, né? E essa paciente tão bem tratada quanto se tivesse sido retirada a mama. Um outro caso também, uma incisão aqui, tem um detalhe, onde foi feito apenas a tumorectomia com o esvaziamento axilar seguido de radioterapia. Um conceito importante, toda cirurgia conservadora deve ser tratada com radioterapia na sequência. Algumas exceções podem ser consideradas como, por exemplo, pessoas idosas e assim por diante. Tá, ok? Então, acho que isso fez com que a cirurgia conservadora fosse adotada de uma forma bem segura em todo o mundo. Porém, nem todas as mulheres podem se beneficiar da cirurgia conservadora. Num caso como esse, onde nós temos inúmeros focos de microcalcificações que se provaram carcinoma in situ. Apesar da doença não ser avançada, ela distribui-se de uma forma tal na mama que a cirurgia conservadora não tem jeito de ser proposta. E esses casos vão para a mastectomia. E aí começou-se a pensar na reconstrução da mama pós-operatória, que também já vinha sendo proposto desde o início do século XIX, lá dos anos, século XX, né? Dos anos 1900, onde um cirurgião italiano fez a retirada de um lipoma e transportou ou transplantou no local da mama, isso em 1906. Necrosou, não evoluiu, mas a ideia já estava lá, né? E aí, em 1977, esse autor, nos Estados Unidos, propôs a reconstrução da mama com o músculo dorsal, com a ilha cutânea sendo rodado anteriormente e cobrindo e refazendo a mama que havia sido retirada pelo procedimento cirúrgico. Um outro marco, esse foi um marco, um outro marco importante foi Hartram, em 1982, que publicou. Já existiam algumas técnicas prevendo a rotação do retalho do reto abdominal com uma ilha cutânea para a região mamária para fazer a reconstrução da mama. Só que todos usavam retalhos mais altos e ele propôs o retalho abdominal baixo, que era mantido com a irrigação que vinha do reto abdominal e com isso fez a reconstrução da mama. São dois marcos e o que propiciou isso foram esses conhecimentos que foram sendo adquiridos e desenvolvidos, e o Brasil, em 97 e modificado em 99, instituiu uma lei que o SUS
deveria, através das suas unidades de saúde próprias ou conveniadas, oferecer a reconstrução a todas as mulheres que tinham sofrido mastectomia para o tratamento do câncer de mama. Ok? Algumas questões começaram a surgir, e é sempre assim, né? Quem são as pacientes que podem ser reoperadas ou operadas no mesmo tempo com a reconstrução? Tumores avançados, tumores iniciais, o tipo biológico influencia? Deve ser feito imediatamente ou tardiamente? No começo, nós só fazíamos, ou nós não, né, mas os autores preconizavam pelo menos 2 anos, que é o período onde a recorrência pode ser mais frequente. A possibilidade de reconstrução aumenta, dissemina mais metástase? Radioterapia pode ser feita? Vai complicar aquele retalho? O tratamento não vai ser adequado caso precisa de radioterapia e a paciente sofre a reconstrução imediata? E uma pleiade de artigos, eu pus apenas alguns aqui, e isso a literatura pipocou de todo jeito. Até que em 2000 teve um autor que definiu muito claramente: a recorrência local é determinado pela biologia e estadio ao diagnóstico. Talvez a qualidade melhorada de tempo que resta para essas pacientes seja mais importante do que a quantidade de tempo. E aí passou-se a valorizar muito mais a qualidade de vida do que a quantidade de vida limitada que essas mulheres poderiam ter. As reconstruções, essa primeira que nós fizemos em 1989, junto com o Werther, da cirurgia plástica, e essa paciente é uma psicóloga e voltou há 6 anos atrás, 7 anos atrás, porque cresceu essa área e nada mais era, ela tinha tido um acidente, ela estava no banco do carona, teve um acidente, o marido bateu o carro, o cinto de segurança, e isso aqui era necrose gordurosa do retalho miocutâneo abdominal. Um detalhe da papila que a gente reconstruía com pele da vulva, e com o tempo esses retalhos todos acabam perdendo a coloração. Hoje nós mudamos dessa forma. Aqui uma outra paciente, da mesma forma aqui, ela estava eliminando um ponto, por isso tem esse pontinho vermelho aqui, reconstruído com a movimentação. Para se usar uma roupa, para se vestir, eu acho que os resultados são muito favoráveis, sem sombra de dúvida, quando a gente vê aquelas 2 pacientes que eu projetei anteriormente. Tá ok? Também com retalho do grande dorsal, a cicatriz na região dorsal, na área doadora, que é rodado, e aqui é a pele do dorso, que está cobrindo, junto com o músculo, um implante de silicone, e a reconstrução que hoje nós fazemos não com pele de vulva, mas com tatuagem, e a reconstrução da papila também. Essa paciente foi operada há 14 anos e encontra-se bem no momento também. E uma surpresa, uma das pacientes que nós operamos, com retalho miocutâneo abdominal, e que não quis fazer a reconstrução do complexo arelo-papilar e voltou grávida, que a gente não esperava. Entende? E foi eu tenho até uma foto dela amamentando nessa mama a criança, mas eu não consegui achar onde é que estava aí agora. Ok? Com relação à cirurgia da mama, o controle local está bem definido. Isso hoje eu acho que não resta muita dúvida de que a tendência é de cirurgia conservadora sempre que possível. Se não possível, a reconstrução, com as diferentes técnicas que a gente tem. Não coloquei aqui os implantes, a forma de fazer, porque aí vai ficar extenso demais e eu já estou me estendendo um pouquinho, né? Passou-se então a ver a radicalidade se os gânglios da axila precisavam ou não. A mente humana não para, está sempre procurando desafios. Será que preciso tirar a axila realmente? E aí, a gente sabe que é um fator prognóstico, o envolvimento dos linfonodos axilares determina o estadiamento da doença, auxilia nos tratamentos adjuvantes, seja de rádio ou de quimioterapia, para essa paciente.
controle local da doença e tem também efeitos colaterais, edema, parestesia e etc. E sabendo que o linfonodo sentinela já estava bem estabelecido para o tratamento do melanoma, um cirurgião americano, Juliano, lá em Los Angeles, propôs e publicou 50 casos onde ele havia conseguido mapear com sucesso, através da injeção de um corante na região areolar, ele havia conseguido localizar o gânglio sentinela axilar, tá ok? E logo depois, na sequência também aqui já, em 1994, o NSABP publicou esse protocolo, e aqui não é B3, é B32, faltou o 2 aqui, onde ele randomizou 2 grupos e obteve um sucesso muito grande também, configurando que a biópsia do linfonodo sentinela era uma técnica plausível e eficaz. Como que é feito? Injetamos um contraste radioativo ou colorido e fazemos, aqui mostrando como que nós fazemos a injeção, sempre na porção superior do complexo areolo, superolateral, né, do complexo areolo papilar, 1 a 2 ml de azul patente ou do corante radioativo e vamos localizar através de uma incisão na axila, se for radioativo com o gama probe, ou se ele foi com o azul patente, é isso que a gente vê. O ducto contrastado com o linfonodo, aqui um outro linfonodo, esse sentinela, esse chamado de parasentinela, e isso é dissecado e enviado para a patologia, que vai fazer o estudo e nos dizer, olha, está contaminado ou não está contaminado. No início dessa proposta, toda a axila contaminada era esvaziada, conforme nós já falamos. Hoje já não é bem assim. E aí, mostrando que a sobrevida com o linfonodo axilar não dissecado é tão eficaz quanto a dissecção. Um trabalho do Juliano mostrando que a sobrevida de quem teve axila esvaziada ou só a biópsia do linfonodo tinha sobrevida igual. O Veronese, lá no Instituto de Milão, também encontrou dados muito semelhantes. Então, mostrou-se que era uma técnica eficaz. Mas aí cria-se dúvida, bom, mas se ele está contaminado, será que eu preciso mesmo tirar? E aí fica uma certa intranquilidade para a gente que está habituado a alguns conceitos, né? Não vamos embarcando de cara. Linfonodo contaminado, vou deixar na axila? Meio contrassenso. Mas aí, esse autor, o Juliano, que havia feito o mapeamento inicial, publicou esse artigo desse trial, o ACOSOG Z011, e mostrou que a sobrevida, quando ele tinha tumores T1 ou T2, tumores de até 5 centímetros, com 1 ou 2 gânglios contaminados na axila, ele não fazia o esvaziamento e mostrou uma sobrevida em 10 anos igual entre esses 2 braços. Ou seja, para doença mínima na axila, o esvaziamento não parece acrescentar sobrevida. Então, passou-se hoje a não dissecar todas as axilas. Esse outro grupo, lá do International Breast Cancer Study Group, também encontrou resultados semelhantes, só que aqui o objetivo principal era a sobrevida livre de doença. Aqui sobrevida global e aqui sobrevida livre de doença. Indiferente, estudo de não inferioridade, sem estatística significante entre os 2 grupos. Tá ok? Atualmente, o que se interroga é se pacientes que tinham tumores com axila positiva e que foram submetidos a tratamento quimioterápico neoadjuvante com negativação da axila, será que eu preciso esvaziar essa axila?
e isso os trabalhos ainda não chegam. Alguns falam que não deve, outros falam que deve ser esvaziado, mas ainda não está bem definido. Tá ok? Um outro tópico importante é a mastectomia contralateral, que está na voga. Cada vez mais mulheres que têm tumor numa mama chegam pedindo para fazer a cirurgia, não só da mama operada, e que querem retirar e reconstruir, como também tirar a mama sadia, porque não querem correr o risco ou o dissabor de ter um tumor recorrente ou um novo tumor na mama contralateral. E isso hoje é uma realidade, tá ok? Não existe muito ainda definição a respeito disso. A Sociedade de Cirurgiões Oncológicos de Doença Mamária estabeleceu um memento, uma norma que mostra que o risco para a mama contralateral pode alcançar, a redução do risco, né, melhor dizendo, pode alcançar até 100%. Bom, não parece aumentar a sobrevida, e isso é o principal, que aqueles que advogam contra lançam mão, falando, não vai ganhar sobrevida, pode ganhar controle local, mas sobrevida não aumenta. Qualidade de vida, porque muda o contorno corporal. Já fiz algumas, os resultados não são aqueles que a gente tem almejado, embora sejam bastante favoráveis. Ok? E os riscos de complicações pós-operatórias, que sempre existem, como necrose, perda do enxerto e assim por diante. Tá ok? E mais atual, que já vem acontecendo há algum tempo, a incorporação da plástica no tratamento do câncer de mama também. E isso cada vez mais mostra resultados muito favoráveis. Tá ok? Acho que era isso. Pelo menos o que está mais atual aí em termos de tratamento, eu procurei mostrar apenas aqueles trabalhos, porque cada um desses tópicos seria, não digo uma aula, mas um curso de tanto de informação e assim por diante. Aqueles trabalhos que mudaram a prática ao longo desse tempo todo. Tá ok? Era isso.